são as raízes. Quantas mais raízes você tiver, quanto mais profundo você estar em Deus, na sua identidade, e ela mais estiver firmada em Deus, mais você vai poder subir para fora. Agora vem o tronco. Fala assim, ó, tronco. Esse é o tronco. Esse é o tronco com os galhos. Tronco, mulheres, tronco. Beleza. Aqui tá o tronco com os galhos. Uma das áreas é a sexualidade. Vamos entender que essa aqui, ó. Essa é a sexualidade. Aqui tá meio profissional, pessoal, social, identidade de gênero, cultural, várias outras ramificações. Quando a gente rompe para fora, sai para fora da Terra com a nossa identidade, pode ser que as pessoas veem nós como nossa. Do nada, tá falando sobre isso. Assim como é o meu caso, assim como é o teu caso específico, dentro daquilo que Deus te chamou. São muitas raízes, muito tempo de secreto, e cada vez mais. E os teus frutos, aqui tá os galhos, certo? Aqui são as áreas, dimensões da tua identidade. Identidade são as raízes. As folhas, como os frutos, é a tua vida sexual. Ou seja, como está a tua relação sexual hoje? Para as casadas, para as solteiras, guarda descasar. Vai por mim. Ou melhor, por mim não, né? Para aquilo que Deus quer para você. Talvez você não enxergue dessa forma hoje, mas um dia você vai entender. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Quando a gente olha para os frutos, que é o ato, a relação em si, se hoje você não está tendo uma relação que você gostaria com seu marido, olha para as raízes, olha para a identidade, olha para diferentes áreas, você não é essa área da tua vida. Que hoje, se você é mulher, nossa, né? Tá tendo um ato super bom e você se compara com outra pessoa, ou você se compara que sempre tem que ser de determinada forma, este fruto. Eu vou falar o fruto porque vai ser o ato, a relação sexual, tá? Compreendam dessa forma. O fruto, tá? Está aqui o fruto, beleza. Esse fruto não tá bom. Olha lá na identidade. Esse fruto. Ah, eu gostaria de ter mais vezes, eu gostaria de ter todo momento. Que é quem casou. Acredito que é isso. Vai dizer, você que já se casou hoje. Acreditar, você jurava que ia fazer diferente. Que ia ter todo dia, toda hora. Vai dizer, você que já se casou, hein? Sim, só não tem coragem de admitir. Ouvi os outros falando, não vai ter todo dia. Falei, eu vou fazer diferente, vai ter todo dia, no mínimo umas 3 vezes por dia. E aí, qual que é o fruto? Aí você pensa assim, ó, esse fruto tá bom. Aí no outro dia não teve. Aí você vê, meu Deus, imagina. Teu marido foi viajar, ficou 10 dias fora, ponto. Pessoa que tem problema, que não se sente amada, não se sente desejada, se falta a relação, se acha que a identidade dela é sexualidade, pronto. Morreu a pessoa daí. Aí quer morrer, tá louco? Imagina, né? Eu falei que eu ia fazer diferente, agora não tô fazendo. Agora tô agindo igual as pessoas que já estão casadas há muitos anos. Por que que eu uso o tom de brincadeira? É para realmente você olhar para dentro da sua vida hoje, para você conversar com seu marido, para não deixar passar batido. Não é, eu não vou te impor nada aqui. Eu, Letícia, não vou falar. Faça X vezes por semana. Não vou falar. Porém, se não tem, olha para isso. E se você hoje olha para sua vida e fala, não estou satisfeita, tá? E aí? Quais são as raízes? E vamos olhar para as raízes. Início de relacionamento, né? Início de casamento. Hoje, meu marido até tá aqui escutando. Hoje a gente já tá muito bem resolvido nisso. Mas eu, na minha cabeça, o que que eu falava? Vai ter todo dia? Por quê? Porque eu achava que ia ser na força do meu braço. E aí, imagina, foi viajar, aconteceu tal coisa, todos os dias. Ele falava, não, não precisa, todo dia se tu não quer. Muito sábio.
E eu lembro que, na minha cabeça, se eu fui chamada para falar sobre essa área, novamente, na minha cabeça era o quê? Eu preciso ser referência nisso, assim como um dia a gente não podia ter feito nada durante o nosso tempo de namoro e noivado. Senão, na força do meu braço, ia invalidar tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Olha a ferida de identidade. Será que toda vez que a gente erra, Deus nos tira do nosso chamado? Talvez você pense hoje, nossa, eu não sou perfeito. Pois é, eu também não sou. E por que que eu abro sobre isso aqui? Porque todas nós, pode tu não falar, mulher, mas pode ter certeza que em algum nível e muito grande você já pensou igual. Pode ter certeza. E eu tenho certeza, isso consigo ver na cara de vocês dois escancarados. Já pensaram dessa forma. E quando a gente se baseia nisso, em de que a nossa área, a nossa sexualidade, que é o quê? A sexualidade, ela não é só, né, os frutos, não é só as folhas. Quando a gente pensa que isso é a nossa sexualidade, a gente está enganada, porque a nossa sexualidade é como a gente vai expressar os nossos afetos, nossos relacionamentos, a nossa identidade. Por isso que a gente sempre volta para a identidade. Por quê? Qual que era o meu conflito? Qual que era o meu conflito antes, lá no mundo, mas quando a gente se casou, eu carreguei junto. Se essa área não tivesse 100% sempre, aí minha identidade vai ser o quê? Ferida. E talvez você faça isso até hoje. Em algum nível você faz até hoje. Agora admite para você mesmo. Se você quiser abrir e falar, pode falar, que é um bem seguro. Se você quiser escrever no papel, pode escrever. De preferência, essas cracas aí pode queimar depois, tá? Só não bota fogo no caso, por favor, obrigada. Ou rasga e joga fora, entendeu? Mas olhe para dentro de você. Por que que eu tô falando sobre isso? Não é sobre mim aqui. Nunca foi. Eu podia falar qualquer outra coisa. Eu podia trazer um conteúdo nos slides e não falar sobre mim. Eu podia não abrir sobre a Letícia que foi no tempo da adolescência, infância, no noivado, no casamento, coisas que já estão resolvidas. Porque eu achava que era na força do meu braço. E deixa eu te falar, o teu chamado não vai ser na força do teu braço, não tem como. Isso não existe. Quando eu for perfeita, quando tudo tiver. Nossa, quando eu tiver pronta, aí eu vou começar a abrir a boca pra falar. Não vai? Morreu daí. Ah, vai estar lá no túmulo, assim, ó. Morreu e não falou o que tinha que ter falado. Porque esperou o momento certo. No momento certo eu vou falar. Pois é, o momento certo talvez não existe. Talvez você tenha que criar esse momento certo. E já começa na tua mente. Um dia eu visualizei eu estando na jornada falando. Porque sim, a Bruna já havia falado sobre, mas porque eu não queria palco, de verdade. Para mim, ficar nas raízes, no secreto, estava muito mais confortável para eu, Letícia. E aí, quando Deus começou a falar assim, agora tu vai começar a romper, tu vai falar, e eu pensava, meu Deus. Ui, e daí eu me sentia, meu Deus, estou me sentindo nua aqui, estou me sentindo vista demais. Aí era esse sentimento. Não era sobre estar despida fisicamente. Não, modéstia. Lembre-se, mulher, modéstia. Quer se mostrar? Se você está casado, se mostra pro teu marido, para que se mostrar na rua? Ah, e daí, onde eu vou estar mais perfumada? Na rua? Não. Onde eu vou estar maquiada? Para os outros? Não. Começa na tua casa. E é um orar e vigiar constantemente. Senão, nós mulheres, e eu me coloco nessa também, a gente acordou, já tá lá, né, fazendo as coisas e tal. Quando se vê, não se maquiou, mal se penteou. Não dá. Então, olhe com amor, com autocuidado pra dentro de você. E anota isso que eu tô te falando. Ai, mas é óbvio, Letícia. Se é tão óbvio, por que você não faz? Não é óbvio. Óbvio, tem que ser dito. E anota, sabe? Decisão tal. Não precisa anotar tudo que eu tô falando. Anota-se um D, ó. D. Decisão. Igual a X. Tipo, decisão um. Pá, 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 pá. Aí vai fazer um checklist. Checklist do dia. Amanhã.
É o quê? Já tô perdida no tempo. É quinta, né? Quarto. Quarta. Ai, amanhã é quarta. Aí você acorda quarta-feira. Me maquiar. Check. Escovar o cabelo. Check. Usar uma roupa bonita. Check. Usar tal calçado. Check. Sei lá, faz o teu checklist, né? Preparar um café da manhã gostoso pra mim, pra minha família. Se você mora sozinha, pra você. E E Jesus. E Jesus sempre vai estar, independente se você está solteira, se está casada, primeiro a sua aliança que seja com ele. Porque se não tiver com ele, aí você vai entrar num relacionamento assim, nossa, tô vestindo metade da laranja, eu preciso me completar. Aí vai pegar uma pessoa meia, outra pessoa meia, juntou os dois meios, vai dar 0,25. Aí as pessoas se diminuem e falam, nossa, eu me perdi dentro desse relacionamento, eu não sei o que aconteceu. Não estava completo antes, não vai estar completo agora. Vai se diminuindo, vai diminuir o outro. Olha só que egoísmo. Vamos se completar, pessoas solteiras cada vez mais. Em Deus. E quando, agora já indo para o final, se deixar, a gente fica aqui ó, horas falando sobre esse assunto, mas não é sobre isso. Quero que você fique nessa frequência, olhe para dentro de você e sinta-se amada e transformada. Que você saia daqui esse quebrante. Eu espero isso do fundo do meu coração. Não espero que você saia daqui igual, mas que você seja quebrantado. Que você se arrependa de coisas, seja curado de outras. Talvez seja na sua infância, você olhar para dentro de você, tudo aquilo que você passou, situações onde você percebeu que você foi abusada, se sentiu abandonada, rejeitada, teve diferentes crenças. Tudo aquilo que vier na sua mente, anota, que não é em vão que você pensa. Nossa, do nada eu senti uma raiva de homem, tá? E da onde veio? Ai, do nada eu desconfiei. Existe uma ferida, existe uma pessoa aí que tá gritando, falando: olha, uma criança, olha pra mim, pelo amor de Deus. Estou querendo aqui, ó, ser amada. E quando a gente olha para o fruto da renovação da mente, quando a gente olha para essa renovação, primeiro, é uma decisão, a renovação da mente. Então, a gente permite. Se você hoje tem a consciência de que você quer mudar e você escolhe isso, você muda. Se você acredita que não precisa de mudança, você não vai mudar. Quando a nossa mente muda, vai mudar o nosso coração. E nosso coração sendo limpo, vai mudar as nossas escolhas e vão mudar nossos resultados, o nosso destino. Talvez você já viu em outros lugares, né? Falando sobre isso, que você mudando muitos seus pensamentos, muitos seus sentimentos, lei da atração, etc e tal. Mas eu não quero trazer sobre isso para você. Eu quero trazer a renovação da mente. E se você não acredita, hoje, se você não lê a Bíblia, que hoje é sim a maior fonte de sabedoria que você vai encontrar. Pode ler 100.000 livros diferentes, não vai encontrar tamanha sabedoria. Talvez você não compreenda, ainda discerna em profundidade, mas ela é. E quando você tem isso em mente, você escolhe mudar, você muda. E se você não quer novamente olhar, a Bíblia é só um livro escrito por homens. Será? Escrita por 40 homens, inspirada pelo Espírito Santo. Até quando você vai ficar sem ler? E se você já leu um dia, por que não tá lendo mais? Não tô falando toda hora, nossa, eu vou andar com a Bíblia embaixo do braço para sair na rua. Não, você é o rei. Se eu fosse você, eu escrevia isso para você. Você é o rei, eu sou o rei. Oi, Melanie. Tipo, hum. E quando a gente escolhe mudar, de fato, a gente. Minha bateria tá acabando. Pega aí, por favor, carrega. E quando a gente escolhe mudar, a gente muda. Então, olha hoje para dentro de você. Quais mudanças você quer dentro de você? Olha para a área da sexualidade e veja o que você quer que mude. Porque quando a gente não admite, não vai mudar.
Agora, quando a gente fala sobre, para pessoas que já passaram por isso, primeiramente para Deus, a gente se abre, aí sim, de fato, a gente. Só um minuto, deixa eu me trocar para o E voltando, voltando ao foco, peraí. Perdi no foco. Algum de vocês quer falar? Quer se abrir? Sintam-se amadas. Esse aqui é um lugar seguro. Se vocês quiserem falar, pode ser coisas que vocês estão passando agora na vida de vocês, ou pode ser coisas que vocês passaram na infância de vocês. Mas saibam que a gente só muda a nossa mente quando a gente decide mudar a nossa mente. E quando a gente admite. E quando a gente se abre para falar sobre, é uma forma de a gente falar: Deus, eu decidi mudar, eu escolhi mudar e eu reconheço que eu preciso. Todas estão aleluiadas por aí. Quem de vocês quer falar? Pode abrir um. Eu não tô vendo todos vocês. Se quiser, pode abrir um microfone direto ou pode levantar a mão. Posso compartilhar aqui um entendimento Uhum, pode. e olhando também porque a tua aula, ela fez, creio que tanto para mim como para as outras, a gente olhar principalmente para a fase da nossa adolescência, quando essa parte da sexualidade estava começando a ser formada. E eu não cheguei a ter, eu, Silvia, né, questões assim, mas eu vi pessoas à minha volta tendo. E até anotei aqui para, tipo, até estudar um pouco sobre para também ver na sequência como estar podendo amar melhor essas pessoas que chegam, né? E também principalmente adolescentes, porque olhando para minha adolescência, o que que acontece por nós não termos instruções sobre a verdade de fato, porque é um assunto que são poucos adultos que têm um assunto claro com os adolescentes com relação à sexualidade, né? Mas o que que acontece? Os jovens hoje, eles ficam sabendo sobre os assuntos pelo que eles ouvem na escola, na internet, entre os amigos, e sem saber de fato o que é ou o que não é, eles acabam abraçando algo que não é deles e que não é uma realidade, não é uma verdade. Porque a sociedade apresenta essas pessoas até de certa forma como injustiçados, como a questão de preconceito, né? E aí, pessoas que hoje estão em formação, que seriam os adolescentes, as identidades estão sendo formadas, eles olham essas pessoas e sentem algum tipo de empatia com essas pessoas e acabam abraçando aquela causa como se fosse delas, como se fosse uma verdade. Olha só, coitado do meu amigo, né, tá sendo julgado, apontado por isso, mas porque não teve a instrução de tipo assim, isso não é o correto, você não precisa julgar essa pessoa e como você trouxe na aula, como amar essa pessoa. Então, talvez até, tipo, é uma forma de olhar, de a gente começar a olhar hoje para os nossos jovens, né? Tipo assim, como instruir eles a amarem sem julgar, sem apontar, para que não venha fortalecer essa questão de identidade nos que estão com essa dificuldade. Tipo, me trouxe esses insights, assim, que eu vou olhar para isso. Uhum. Nossa, perfeito, Silvia. Muito obrigada por compartilhar. Sabe que é muito isso, né? Quando a gente olha com amor para adolescentes e para a infância também, né? Do 0 aos 7 anos, a gente percebe que todos nós, em algum nível, a gente passou por essa, entre aspas, eu não vou dizer entre aspas, né? Porque não seria bem a palavra, na verdade, mas a deturpação da nossa sexualidade em algum nível, seja erguendo bandeiras ou não, né? E eu creio que na adolescência, a gente já perdeu grande parte da influência dos nossos pais. Então, a gente não vai querer conversar com o pai, né? E sim com os nossos amigos.
E talvez esses amigos, né, bem como tu trouxe, bem, Silvia, não olhem com olhos de amor, sim, de julgamento, apontamento, ou, né, nos induzam a coisas que a gente está suscetível a isso. Por exemplo, não veio da minha adolescência eu ergui uma bandeira, mas sim lá da minha infância. Dos 0 aos 7 anos, quando formou as minhas crenças, né? E para mulheres, né, que se tornaram muito masculinas, tratores, ou muito racionais, buscando se defender, né, do mundo, coração de pedra, assim como um dia eu já fui também, usando a frase, né, antigamente sofria, hoje eu sou fria, por muito tempo. Aí Deus me trouxe esse discernimento de que é na infância, né, dos 0 aos 7 anos, onde a criança ela está em formação da sexualidade já. Embora ela não praticando o ato, mas a sexualidade dela é dos 0 aos 7 anos, onde ela vai aprendendo. E os pais, eles precisam conversar antes da puberdade, né, com os filhos sobre isso. Ou seja, para meninos, dos 8 aos 13 e para as meninas, dos 9 aos 14, se não me falha a memória, é um ano depois, né? Começa a puberdade. E se não é falado antes, ou seja, dos 0 aos 7 anos, se não é falado sobre isso, já aprendeu de outras formas, só lamento em dizer. E talvez você ache absurdo sobre isso, só que não é. Isso, Não é. por exemplo, do 0 ao 7 é onde é formado, e do 7 aos 14, por exemplo, ali, é onde, por exemplo, assim, é validado e consolidado. A identidade seria mais ou menos isso. E aí, É, nesse zero. tempo de, se existe algo a ser Uhum. alinhado, seria dentro dessa faixa etária, esse alinhamento. É. Uhum. Do zero ao 7, você vai formar as suas crenças. Aí depois, o pai ele vai instruir, não é a formação, formação do 0 ao 7. Do 7 aos 14 vai instruir, e aí depois vai passar por um processo. Estou usando palavras, né, para definir melhor aqui para vocês, para ficar de forma fácil de compreender. Do 0 ao 7, formação. 7 aos 14 vai instruir. Então, eu estou te instruindo, não estou te formando mais. E aí, depois, né, dos 14 aos 21, você vai passar por um processo de, tipo, ser mentorado, né? E depois dos 21, é melhor que o filho esteja fora de casa, porque aí você não vai ter mais governo sobre ele, né, de influência. Aí não é formação, não é instrução, não é mentorar, é a, como é que posso usar a palavra? Autonomia. Ele tá autônomo, entendeu? Por exemplo, eu fiquei até os 23 anos em casa, mas muitas coisas que minha mãe falava, eu já não dava bola, obviamente, né?